Olá, meus amores, como vocês estão? Tudo bem? Eu sou a Patrícia, sou a catequista que vai acompanhar vocês nessa jornada da imersão. A gente está começando hoje, então, essas 50 catequeses. Elas têm um objetivo muito bonito, muito real, muito palpável, de ser um guia desses primeiros assuntos, dessa base concreta daquilo que é fundamental e importante para a caminhada e para a adesão real da fé católica. Muitos dos assuntos, muitas das belezas da nossa religião, elas se perderam com o passar do tempo e se perderam no formato de ser explicado para as pessoas. Então, a imersão ela nasce desse mergulho de volta às raízes católicas que eu precisei fazer lá em 2022, quando eu passei por um segundo encontro real com Jesus e precisei recalcular a minha rota. E do meu processo, muito mais intelectual do que sentimental, do que místico, do que espiritual, digamos assim, foi realmente formar minha consciência, minha razão para entender as coisas que são mais humanas, né? Porque o mistério que a gente encara, o mistério da encarnação do Cristo, o mistério da sua ressurreição, o mistério da Santíssima Trindade, tantos mistérios, né, da própria Eucaristia, enfim, todos esses mistérios, todas essas místicas, tudo isso que transcende o humano, esse quê de divindade que todos nós temos, ele é muito profundo e vai ser muito pessoal a caminhada. O Nosso Senhor tem na Imitação de Cristo, tem uma passagem específica que o Thomas, ele diz assim, que é o escritor, ele diz assim, numa conversa com o Senhor diz a ele que o Senhor concede o entendimento à mente, né, ao espírito humilde conforme o necessário. Então, os mistérios mesmo, essa parte mais profunda da espiritualidade, ela vai vir de acordo com o caminhar, né, a vivência dos sacramentos, a vivência da oração. E esses outros assuntos que são mais realmente catequéticos de formação, em que a gente olha e diz assim, não, isso aqui não é fora do entendimento racional do ser humano, isso aqui não é de outro mundo, isso não é uma surpresa, né? Isso é a realidade tal qual é. E é uma realidade que muitas vezes, quando a gente está fora da graça, a gente não consegue perceber. Então a imersão é esse mergulho na fonte, que é o próprio Cristo, que é a nossa igreja, e quero ser, e é o objetivo de cada uma dessas aulas, ser exatamente como o Cirineu. Por que o Cirineu, né? O Simão de Cirene, a gente vai ver no próximo slide, o encontro dele com Cristo é a quinta estação da Via Sacra. A Via Sacra é o momento onde lá em todas as sextas-feiras, antes da celebração da Páscoa, a gente refaz os passos do Cristo, desde a agonia no Horto das Oliveiras até a crucificação e morte, e às vezes, em algumas igrejas, a gente já abraça a ressurreição também. E depois a gente tem a Via Lucis. Na Via Sacra, a quinta estação narra pra gente e nos convida à meditação desse encontro. Simão de Cirene, um homem, provavelmente ali de uma meia idade, 40, 50 anos, talvez, porque ele ainda tinha uma força física, pai, esposo, trabalhador, estava vivendo a vida dele tranquilamente, e ele passa, voltando do trabalho, ele passa pela praça pública, né, onde estava acontecendo então a flagelação do Nosso Senhor. E nesse momento, logo após Nossa Senhora encontrar com Jesus, os soldados, eles obrigam Simão de Cirene a carregar a cruz do Cristo. E isso aqui, para mim, é algo muito importante e abre o leque de tudo que a gente vai ver ao longo dessas 50 catequeses, começando com essa. O encontro com Jesus, ele precisa e ele sempre será um momento de decisão na vida de cada um de nós. Existe um processo de conversão, e a conversão ao catolicismo, ela é uma metanoia, essa mudança de mentalidade em que eu vou me encontrar com Jesus e ele que já está dentro de mim vai convergir tudo aquilo que não é dele.
No texto em si, lá na Bíblia, se você tiver a sua Bíblia, o seu caderninho, quiser ir anotando, isso é muito bom e importante, a gente vai encontrar no Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículo 21, essa frase que narra bem a espiritualidade da imersão. E diz assim: passava por ali, voltando do campo, um certo Simão de Cirene, pai de Alexandre e Rufo, e obrigaram a carregar a cruz. Ninguém permanece o mesmo depois de encontrar Jesus verdadeiramente. O encontro com Cristo, ele marca essa metanoia, essa mudança de mentalidade que vai se convergir nas nossas ações. Com esse tema em mente, com essa noção em mente, a gente vai dividir a nossa imersão em duas etapas, e que é verdadeiramente as etapas da conversão em si. Primeiro, aqui, principalmente essa aula, vocês vão ter esse teminha de casa para ser feito. O que é esse tema de casa? Vocês vão pegar um caderno exclusivo para imersão e vocês vão descrever a vida de vocês antes do encontro com o Cristo. Porque se você chegou até aqui, você acredita ter encontrado Jesus. Então, nesse exato momento, você está tomando a decisão por essa conversão, você já está nesse processo, você precisa olhar para trás. Por quê? Não tem como planejar um futuro em Cristo, viver o presente e planejar um futuro em Cristo, se a gente não tiver curado as coisas que lá atrás nos levaram a nos afastar de Cristo. Acontece muitos jovens de 17, 20, 30, às vezes 40, 50 anos que não foram nem batizados ainda. Então eles têm uma vida completamente fora da vivência católica. E está chegando agora. Então tem muita coisa a se curar. Existem decepções, existem rejeições, frustrações, existem incertezas a respeito de identidade, de dignidade, de autoconhecimento. Porque se eu não sei quem eu sou, como que eu posso reconhecer a Cristo? Santo Agostinho, e hoje é dia 27/8, então eu estou começando a gravar no dia de Santa Mônica, que é uma mãe santa maravilhosa que nos ensina esse caminho da oração perseverante pela conversão das pessoas. E esse desejo de conversão, ele vai se dar muito em Santo Agostinho, e a gente vai ver a busca dele com o livro das Confissões, principalmente. A gente vai ver esse processo de Santo Agostinho e vai entender que durante uma vida afastada de Deus, a gente busca essa espiritualidade, a nossa alma tem sede do Criador. E para voltar, muitas vezes, a gente faz um caminho que não é o correto, que não é o caminho de Jesus. Mas ainda assim ele vai nos chamando, ele se faz presente ali. Então, assim, anotem, vai ter algumas perguntas que vocês vão se fazer ali da frente. E vocês vão descrever tudo isso. Por que é importante isso? Partindo do princípio que nós estamos falando da conversão ao catolicismo, eu creio verdadeiramente que vocês vão viver os sacramentos. Quem já está confessando, pega essas perguntas e leva até seu confessor. Se você não está podendo confessar ainda, tem uma situação irregular, ainda não se sente preparado, está iniciando o processo, às vezes, de catequese, você vai levar para um diretor espiritual, que pode ser até o mesmo padre. Ele só não vai estar apto a te absolver dos pecados, mas ele vai escutar tudo isso que você levar e você vai conseguir iniciar o seu processo real de conversão com base nos sacramentos. Por quê? Porque não existe dentro da Igreja Católica um católico que não vive os sacramentos. Né? Os sacramentos fazem parte da essência do catolicismo. Eles são a ministração da graça de Deus de uma forma sensível, onde a gente une a nossa tríade da criação, a alma, o corpo e o espírito completamente em relação à vivência comunitária. Na vivência comunitária, então a gente tem essa vida anterior ao encontro com Cristo. Depois, a gente passa para o encontro em si. Comigo, efetivamente, esse encontro aconteceu pela segunda vez de uma forma muito mais intensa quando meu filho nasceu e nos primeiros meses ali, entre o puerpério, entre o baby blues, entre toda aquela mudança, amamentação, nenê pequeno, eu tive uma depressão pós-parto. Mesmo com uma caminhada já de 17, 18 anos dentro da igreja, a minha fé era superficial. E esse mergulho só aconteceu quando eu quebrei, literalmente,
a minha estrutura, o meu egoísmo, quando eu comecei a quebrar as camadas daquela Patrícia superficial e conseguir mergulhar na minha fonte, que é Jesus. Esse encontro, algumas vezes, ele vai se dar de forma específica. Como assim? Como foi comigo? Eu tive um dia específico que eu quebrei ali e Jesus, ele aparece, ele se mostra de uma forma muito clara e objetiva. Para outras pessoas, a conversão, esse encontro exato, ele é um processo que vai acontecer quando? Como? Através do estudo, através das catequeses, através da missa diária, através do testemunho de outras pessoas. Não é uma fórmula mágica, não é uma fórmula de Bhaskara que você bota ali os, os números, as variantes e ele te dá uma resposta. A conversão, principalmente o encontro com Jesus, ele é único, porque cada um de nós somos únicos. Você é uma pessoa única, ninguém no mundo é igual a você. E principalmente para Deus, que sonhou com a tua alma desde toda a eternidade. Então, assim, é muito bonito esse encontro e esse processo que a gente faz. A imersão propriamente dita, ela vai abraçar a vida de vocês a partir do encontro. Por exemplo, eu tenho a minha vida, hoje a gente vai buscar tudo aquilo que precisa ser curado, e ao longo das 50 catequeses, vocês vão anotar muitas coisas para conversar com os diretores espirituais de vocês, porque vai mexer em muitas questões. Então, assim, é muito importante ter isso em mente. Tudo que envolve a conversão, ela não é definitiva, é uma busca, um processo, um estudo, uma volta, e cruz, e carrega, e não sei o que. É assim, é a vida sendo vivida, e nesse viver da vida, como diz Santa Teresinha do Menino Jesus, nessa pequena via, esses pequenos atos de amor, Jesus vai nos conduzindo a Ele, nos conduzindo ao céu, que é a nossa vocação primária, né? Todos nós viemos à Terra para voltarmos ao céu. Então, a imersão, o meu papel como sirineu na vida de vocês é a vida após esse encontro. Aí a gente tem os estudos, a gente tem os sacramentos, a gente tem os mandamentos, a gente tem a vivência do catolicismo e, se Deus quiser, nos conceder a graça de todos nós nos encontrarmos no céu e daqui a infinitos anos compartilharmos da eternidade juntos. Esse é o principal objetivo. Cada história é única e a cura interior precisa ser vivida aos poucos. Aqui a gente vai voltar e vai meditar um pouquinho de novo na questão do Simão de Cirene. Porque o encontro que ele tem com Jesus é exatamente no momento em que ele está carregando a cruz. Para carregar uma cruz, eu preciso ter claro na minha cabeça um ponto de partida e eu preciso ter um ponto de chegada. Na história do Cirineu, esse ponto de partida e esse ponto de chegada, a gente acredita que seja a vida que ele vivia. Ele era um homem trabalhador, ele era um pai de família, a gente não tem certeza, mas muito provavelmente era um esposo, e ele tinha uma carga, uma vida que ele vivia antes de se encontrar com Cristo. E a partir do momento em que ele recebe essa cruz, esse encontro com o próprio Cristo, ele precisa, nesse caso, foi por um período, mas muito provavelmente a gente sabe que toda conversão ela exige esse negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Cristo. Então ele mudou a vida dele, ele teve essa ruptura, né, essa metanoia que é o que a gente está buscando aqui na imersão. Então, nesse momento, o que é essa cura interior? Não é apenas uma terapia em que eu vou lá, eu falo com um psicólogo, não é apenas uma psicanálise que eu vou lá para o psiquiatra, ele vê se eu preciso de remédio ou não, e ele vai conduzindo. Quando a gente fala de cura interior, a gente fala sobre colocar Jesus Cristo dentro de nós e dizer: Senhor, eu tenho um problema de rejeição. Todas as pessoas que eu quero ser amiga, que eu quero namorar, que eu quero ser colega de trabalho, chefe, não gostam de mim, me rejeitam, não querem. Como que eu resolvo isso? É Jesus que vai vir com a graça e vai mostrar para você isso. Eu tenho um problema que eu não consigo parar com dinheiro na conta. Eu tenho que gastar tudo que eu ganho, eu tô sempre endividado, as coisas não funcionam. É Jesus que vai colocar essa luz.
Tem uma música que é Cura Senhor, que ela diz justamente isso. Vamos, Jesus, passear na minha história. No exato momento em que eu recebo uma cruz, e quando eu falei para vocês, quando eu comecei a minha conversão, a minha cruz foi a minha depressão pós-parto. Quando eu fui obrigada a me ver naquela situação, eu tive escolhas para fazer. Eu queria amamentar, eu não pude tomar remédio. Eu precisei bater no osso do peito e dizer, não, vamos lá, Jesus. Qual foi o meu remédio, a minha cura? Foi o Santo Rosário, foi a comunhão diária, foi a confissão mensal. Jesus pegou toda essa situação e foi limpando. Tem pessoas que vão precisar de medicação, enfim, no meu caso, meu testemunho foi nesse sentido, mas eu tive ajuda médica mesmo não podendo tomar o remédio, escolhendo não tomar medicação. No decorrer do meu caminho, muitas curas vão acontecendo, muitas cruzes me são obrigadas, né? Porque existem cruzes e sofrimentos e dificuldades que são escolhas que a gente faz que têm consequências ruins. Ponto. Agora, as cruzes que vêm da providência divina, elas vêm sempre. E assim, gente, isso aqui é a minha opinião, eu, Patrícia, não é nem um estudo. Mas é olhando para minha vida. Toda cruz que eu recebi, que é da providência divina, ela é para minha cura interior. Eu preciso curar alguma coisa que eu não vou conseguir num campo bom, né? O período de deserto, o período de Egito, todo mundo que está vivendo o catolicismo vai passar muitas vezes por esse caminho, muitas vezes por essa experiência é como se Jesus chegasse e dissesse assim: venha cá, toma aqui a cruz, vamos caminhar juntos. E aqui vem uma coisa muito bonita sobre esse caminho de dividir a cruz, porque você divide a tua cruz com Cristo. Lá no Evangelho ele vai falar para nós que o fardo dele é leve, então vamos trocar esse fardo, me dá o teu e tu pega o meu. Ele começa a resolver os nossos problemas, ele começa a mostrar esse caminho, mas nós vamos correspondendo. São Paulo, na carta aos Romanos, ele nos explica a teologia da graça, né? Essa graça, esse relacionamento com Deus. O que é isso? É Deus que está sempre mandando os raios da sua graça para nós e a gente que precisa corresponder a essa ligação. Às vezes, a gente não corresponde. Quando a gente peca mortalmente, a gente quebra essa relação. Deus continua o mesmo, mas eu não correspondo de acordo com o que ele quer, de acordo com a vontade dele, daquilo que é o certo. Então, essa mudança de como eu correspondo a Deus é talvez o fruto mais sensível e mais íntimo da cura interior e da nossa conversão, da nossa metanoia. Durante o caminho, gente, eu tô meio gripada, então vocês vão ter que acostumar com essa voz fanha. Até o final desse podcast vai dar tranquilo. O nosso caminho, esse caminho da nossa vida, ele tem 3 bases, tá? Aqui eu coloquei do que a gente mais busca, daquilo que é o objetivo da nossa formação, que é a nossa consciência. O que é a consciência? A consciência é a nossa formação correta, a nossa parte humana, onde a nossa alma ela tem um relacionamento profundo com Deus. A nossa consciência ela não é a nossa razão, a nossa ética moral, os nossos bons costumes. Não. A nossa consciência é o relacionamento entre quem eu sou humanamente falando com Deus. E a minha consciência em comunhão com Deus, ela vai me dizer o que fazer, ela vai apontar. A gente vai ver também no Evangelho, quando Jesus nos apresenta a questão do julgo, né? Quem que julga? Como que é o julgamento final? Quem que julga a pessoa? Quem vai nos julgar é a nossa própria consciência, porque a nossa consciência bem formada, ela toma as decisões com base no relacionamento com Deus. Ela não tem falhas, porque eu estou em graça, em estado de graça. Duas outras questões. Desculpa, gente. Duas outras questões importantes também. O nosso subconsciente. O que é o subconsciente? São os sentimentos, as emoções, as vontades reprimidas. É onde vai acontecer o nosso processo de cura interior. Porque às vezes é uma rejeição, é uma briga, é uma palavra que você ouviu, é alguém que desperta algo em você e você toma. Aqui, a vida popular vai nos apresentar como uma questão. Pode passar, amor. Vida de mãe catequista.
Aqui, a crença popular vai nos dizer sobre as crenças limitantes, são esses pensamentos, essa coisa que fica subentendida dentro do nosso cérebro, dentro do nosso espírito, que nos diz assim: ah, mas eu não posso, ah, mas fulano me disse isso, mas ciclano me mostrou aquilo. E esse subconsciente, ele só vai ter a cura interior dele quando eu atinjo o nível de consciência, de relacionamento puro com Deus. Essa é a nossa essência aqui. É isso que a gente precisa buscar. Esse é o caminho. E as predisposições, elas vêm do nosso relacionamento familiar, principalmente. Nossos amigos, colegas de escola, colegas de profissão também trazem isso. Porque o ambiente que a gente está inserido, ele vai refletir muito na nossa alma, na nossa condição. Mas as nossas predisposições, principalmente na infância, principalmente hoje eu vejo isso sendo mãe e criando do ser humano, a nossa estrutura emocional, ela atinge os nossos filhos. E se você não teve uma família estruturada, eu não tive uma família estruturada. Se você também não teve a funcionalidade, aquela visão real do que é ser família, mediante o catolicismo, mediante a vontade do Senhor, a gente vai começar a entender que muitas dessas coisas vão implicar na formação da nossa consciência. A idade da razão chega, os nossos afetos não foram impressos de forma correta e aí começa essa luta. Então, assim, simplificando tudo isso que eu falei, as nossas predisposições é o que vem de fora. O nosso subconsciente é o que está registrado dentro. A nossa consciência é o momento em que nem o meu subconsciente, nem a minha predisposição é maior do que a razão formada do relacionamento com Deus. Essa é a nossa estrutura de consciência, de boa formação. Vou indicar para vocês o livro do Padre Francisco Claus. Ele faleceu há pouco tempo, tem um trabalho maravilhoso no Opus Dei, que é a obra fundada por São José Maria Escrivá lá na Espanha, que já está no mundo todo. Se não está no mundo todo, chegará ao mundo todo. E ele explica muito bem no livro A Arte de Decidir Bem, quando ele fala sobre a prudência, ele fala sobre essa consciência de um jeito muito bonito, porque o entendimento da verdade, ele sempre vai nascer da relação, né? O meu encontro com Jesus é uma relação que se inicia. Eu tenho aquela conversão. Eu sou São Paulo, que deixa de ser Saulo, vira Paulo porque cai. Ele cai, fica 3 dias cegos, encontra Deus e muda. Esse choque, entende? Essa queda. E algumas pessoas vai ser um processo intelectual. Então, nesses dois conjuntos, meu subconsciente não me domina, minhas predisposições não me dominam. A minha consciência, que é a minha relação com o Altíssimo, com a verdade, com Jesus Cristo, ela vai ditando o que eu preciso fazer. Esse é o objetivo. E é essa consciência bem formada, essa relação benquista com Jesus, que nos conduz ao céu. E para a gente se preparar a respeito disso, lembra que eu falei das perguntinhas? Então, essas perguntas vocês precisam responder, porque a gente vai trabalhar todas elas no decorrer da catequese. Então, assim, como que eu me vejo no trabalho? Como eu vejo a relação com os meus pais? Como eu vejo a relação com o meu cônjuge, se eu tenho marido, se eu tenho esposa, se eu tenho namorado, noivo, enfim. Qual é a minha relação com o estudo? E qual é a minha relação com Deus? Então, assim, existe uma resposta certa ou errada? Não. Existe uma identificação do subconsciente, das predisposições, para que eu consiga iniciar a minha relação de consciência com Deus. Esse é o objetivo dessas perguntas. Vocês podem responder a elas e sempre, gente, tudo que a gente fizer na imersão, busquem um diretor espiritual, busquem alguém para ser conselheiro de vocês. Existe uma vontade de criar uma mentoria específica para quem é aluno da imersão. Isso está no decorrer, eu ainda não tenho 100% de discernimento a respeito disso, mas a gente vai conversando até o final das 50 catequeses para ver se isso é possível, palpável ou não. Eu estou aqui como catequista, isso é muito importante falar. Apesar de ser muitos assuntos que mexam com a nossa estrutura emocional, eu não estou aqui como uma terapeuta para vocês. Eu estou como catequista. Eu vou ensinar o caminho, o decorrer, o caminhar. Repito, busquem principalmente um diretor espiritual, alguém que possa conduzir vocês aos olhos da fé, porque afinal de contas nós estamos falando da conversão ao catolicismo. Beleza? Depois que vocês responderem isso,
vocês vão responder a seguinte pergunta: onde eu quero chegar na minha vida? Quais são os pontos de hoje que eu sou infeliz? Quais são os pontos que hoje eu tenho satisfação, que são bons? E aqui, essa é uma expressão que o Padre Paulo Ricardo usa muito e eu vou adotar na imersão. Quais são as minhas doenças espirituais? Quais são os principais pecados que eu preciso resolver? O Padre Paulo Ricardo ele traz essa ideia de patologia da alma, essas doenças espirituais, doenças do espírito, da alma, de uma forma muito bonita, porque nos faz entender que existe uma cura, né? Tudo aquilo que é doença é curável. Então, a gente tem tratamento que não é curável, mas tem um tratamento. E aqui entra esse desejo que eu tenho para vocês. Por favor, identifiquem isso. Faça um caderninho da imersão e identifique quais são esses pecados. Se pode confessar, vai e confessa. Se não pode confessar ainda, só vai anotando. Porque vai chegar o um momento, com a graça do Espírito Santo, que vocês vão conseguir se confessar. E aí tudo isso vai melhorar completamente a vida de vocês. Porque vocês têm esse exame de consciência sendo feito. E com o exame de consciência, a gente enxerga através da graça. Essa é uma das belezas da nossa fé. E para a gente quase finalizar esse primeiro encontro, eu acho importante a gente voltar, então, nessa noção real do que é a conversão. Para vocês ficarem com isso, assim, ó, esse contexto grudado no cérebro de vocês. Portanto, segue-se o conceito de conversão, ato ou efeito de converter-se. Outros sinônimos: mudança, remodelação, metamorfose. E aqui eu, em especial, uso a ideia da metanoia. Por quê? Porque eu preciso mudar. A minha mentalidade é o primeiro ponto a ser mudado. Quando eu mudo o que eu penso, eu consigo acessar meu subconsciente e as minhas predisposições e eu me torno consciente, eu me torno dona da minha vida. Esse é o ponto mais importante. Quando a gente entende que a realidade da fé, ela vem primeiro, ela é planejada por Deus. Desde toda a eternidade, tudo que a gente vai fazer já está desenhado nas mãos de Deus. A gente pode modificar isso, as nossas escolhas, as nossas omissões, as nossas dificuldades, elas vão modificar isso. Mas de qualquer forma, ela está escrito. E assim, mesmo que eu faça escolhas que desagradem a Deus, que dificultem a minha vida, ele ainda está me esperando. É a parábola do filho pródigo. Deus está nos esperando o tempo todo, não importa o que aconteça. Então, a conversão diária, essa metanoia diária, ela vai nos abraçar completamente e vai nos entregar e nos manter originários à vontade de Deus. Esse é o sentido primário, que a gente consiga converter-nos e nos encontrarmos fielmente em Deus. Eu vou encerrar por aqui a nossa aula. Eu não quero me delongar muito, porque eu sei que todo mundo trabalha, todo mundo tem vida, todo mundo está se convertendo ao dia a dia. As nossas aulas vão ser mais ou menos até 30 minutos, as 50 catequeses. E eu já deixei nessa última folha. Esse material vai ficar o PDF também, não só o vídeo. E são os próximos passos da imersão. Então eu vou deixar as próximas aulas para vocês já terem uma noção do que a gente vai conversar. A gente vai falar sobre a Santíssima Trindade, sobre o batismo, sobre o amor e vamos abrir o leque das virtudes, tá? As virtudes no modo geral, teologais e cardeais, e aí a gente abre as principais, as virtudes primárias que eu chamo, que são as mães e as secundárias, que são as mais cotidianas. Belezinha? Um beijo para vocês. Eu espero não estar com essa voz tão ruim para as próximas aulas, mas a gente vai conversando. Vocês têm o e-mail da imersão, que vocês podem mandar qualquer dúvida, o que for necessário. Podem comentar na plataforma. Estamos juntos. Até mais.